Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Deus vai falar conosco. Diz a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Glória a Deus. Vamos, meus queridos irmãos, falar hoje dessas 3 palavrinhas. Todo homem deve ouvir. Glória a Jesus. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala no livro, aleluia, de João, capítulo 8, versículo 47, ela nos diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você é de Deus, meu querido, ame ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se você, aleluia, ama a Deus, você não pode rejeitar nunca a palavra do Senhor na tua vida. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como uma palavra que diz que todo homem deve estar pronto para ouvir. Aleluia. Muitas das vezes a gente só quer falar e não queremos ouvir. Mas, aleluia, é melhor ouvir do que falar, meu querido. E diz a palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo 22 e o 29, que diz: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então, meu querido, aleluia, escute a palavra de Deus. Não só escute, mas também guarde em seu coração. Porque o bom é a gente ouvir a palavra do Senhor e guardar no coração para não pecar contra Deus, para não praticar as obras da carne, e sim praticar as obras do Espírito. Porque a palavra de Deus, ela nos conduz para fazer as obras do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. A palavra de Deus ainda nos fala, meu querido, em Salmos 119, o 11, diz para a nossa vida: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja, meu querido, aleluia. Temos que ouvir a palavra de Deus, mas temos que guardá-la, porque se a gente só ouve e não guarda, é como se a gente estivesse colocando a palavra de Deus em um saco rasgado. Tudo que você coloca em um saco rasgado cai fora de volta. Então, meu querido, é necessário você guardar essa palavra em tua vida, em teu coração, para não entristecer o Espírito Santo, para não deixar Deus, triste contigo. Porque quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente pratica ela em nossa vida, Glória a Jesus. Como o Tiago falou, que nós não seja só ouvinte da palavra de Deus, mas também a gente venha a ser praticante sempre dessa palavra. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, querido. E a palavra de Deus ainda nos fala aqui, aleluia, que a gente deve estar pronto, aleluia, e para ouvir e ser tardio para falar. Glória a Deus. Por que tardio para falar? Tudo, aleluia, Deus nos orienta para que a gente não venha errar nunca. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça num falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus está nos advertindo, aleluia, que a gente seja tardio para falar.
Tem muita gente que se apressa muito sempre para falar. Às vezes toma até atitudes erradas por conta não refrear sua língua. Então a palavra de Deus diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, meu querido, se você não quer tropeçar, não falar, não quer ser passado como um tolo, louvado e engrandecido ao nosso Deus, então fique caladinho, escute mais e fale menos, louvado e engrandecido ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, aleluia, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Quer dizer, se você não vai falar nenhuma besteira, então você consegue dominar todo o seu corpo. Se você consegue dominar a sua língua, né, o seu falar, então você consegue dominar todo o seu corpo. Mas a palavra de Deus também, ela nos fala no livro de Salmos 39, primeiro, diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Então veja, meu querido, aleluia, o salmista aqui preocupado, ele falou que ia vigiar a conduta dele e não ia tropeçar nas palavras. Porque quando a gente fala demais, a gente tropeça nas palavras, não é verdade, meu querido? Seja tardio, aleluia, para falar. Não se apresse para falar, aleluia, porque você pode tropeçar no seu falar. Então vigie, louvado e engrandecido ao nosso Deus. Em Mateus capítulo 12, 36 e 37 diz assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Veja, meu querido, a palavra de Deus, ela é forte para o nosso coração. No dia do juízo de Deus, todos os homens da terra vão dar conta de todas as palavras inúteis que falaram. Então veja a gravidade que é de estar se apressando para falar. Ninguém vai ficar impune no dia do julgamento de Deus. Tudo que a gente falou está lá registrado no memorial de Deus, meu querido. E a palavra de Deus ainda fala aqui no 37: pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Meu querido, veja como é sério a palavra de Deus. Pela minha palavra, pela tua palavra, a gente pode ser absolvido e ganhar a vida eterna. Mas pela nossa palavra, se a gente falou alguma coisa que não era devido, a gente pode ser condenado. Então não se apresse para falar demais. É melhor só ouvir, meu querido, louvado e engrandecido é o nosso Deus, porque a gente pode ser condenado por coisas que a gente falou que não era para ter falado. Então é melhor se acalmar e deixar Deus trabalhar e não querer tomar a frente de Deus, não é verdade? Porque quando a gente toma a frente de Deus, tudo dá errado. A gente fala demais, não é verdade? E a palavra de Deus, meu querido, ainda nos fala, aleluia, glória a Deus, em Provérbio capítulo 10, versículo 19, glória a Deus. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então veja, meu querido, olha, quando são muitas as palavras, quando você fala demais, o pecado está presente. Quando você fala demais, termina falando alguma coisa que não era para ter falado. Então você termina pecando. Meu irmão. E diz a palavra de Deus, aleluia, mas quem controla a língua é sensato. Então vamos controlar a nossa língua nesses últimos dias, meu querido.
porque a palavra de Deus está nos advertindo, nos alertando para a gente não, aleluia, tropeçar no falar. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, meu querido, aleluia. Deus é bom, irmão, aleluia, glória a Jesus, aleluia. A palavra de Deus, irmão, ainda fala aqui em Provérbio 17:28. Veja, aleluia, observe, aleluia, a diferença, aleluia, de um homem que fala muito e de um homem que fala pouco. Às vezes, você se apressa em falar e perde a razão. Então, aleluia, a palavra de Deus diz assim, olha, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Veja, irmão, até aquele que não tem sabedoria, se ficar quietinho no canto dele, o povo vai olhar para ele e dizer, esse daí tem sabedoria, porque ele não falou nada, ele até agora está quietinho no canto dele. E a palavra de Deus ainda diz, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então veja, meu irmão, o tolo, ele sai tomando as atitudes mais erradas da vida, mas, né, um homem sensato, ainda que ele seja tolo, mas se ele é um homem sensato, que domina o seu corpo, domina a sua língua, domina a sua boca, ele vai ficar quietinho, aleluia, e todos vão pensar que ele, aleluia, parece ter discernimento, porque ele não tomou atitudes erradas. Ele estava ali aguardando a hora certa de falar. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Meu querido, e a palavra de Deus ainda nos fala, aleluia, que devemos, glória a Deus, devemos ser tardio para se irar. É, meu querido, a ira não provém de Deus. É sim. A palavra de Deus fala no livro de Salmos 37:8, diz assim: evite a ira e rejeite a fúrias. Não se irrite, isso só vai levar ao seu mal. Veja a gravidade. Então não se irrite à toa, não fique irado à toa, porque isso daí só vai lhe fazer mal, meu querido. Isso daí só vai lhe prejudicar. É, meu amado, a Bíblia Sagrada, aleluia, ela nos ensina a fugir dessas coisas malignas que só levam o homem para o inferno. É, a palavra de Deus em Provérbio capítulo 15:1 diz assim, olha, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tá vendo só? Que é melhor, aleluia, não se irar, porque se você se ira, você vai falar palavras que não vai agradar a quem vai ouvir. É. E o outro que vai ouvir aquela palavra desagradável, ele também vai se irar. E ali vai começar um conflito entre ambos. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, aleluia, que a palavra, aleluia, uma palavra boa, né, desvia a ira do outro. É, meu querido, a palavra de Deus, ela ainda nos ensina em Eclesiastes capítulo 7:9, diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eita, é forte, né, irmão? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Olha, irmão, quando a gente está irado, né, até o espírito fica perturbado, né? Então é por isso que a palavra de Deus diz: não deixe a ira dominar, aleluia, depressa o seu espírito, porque quando domina o espírito, Deus sai até de perto, irmão. É, porque a gente, quando está irado,
né? Quando a gente está com raiva, né? O Espírito de Deus se afasta da gente, sim, se afasta. E a palavra de Deus ainda diz: pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Olha, na hora que tu fica irado, meu querido, você está sendo tolo, porque só Satanás está se alegrando com isso, porque o Espírito de Deus está triste demais. Então nesse dia abençoado, vamos deixar o Espírito Santo reinar em nossa vida e vamos parar de ser tolo, não é verdade? E vamos ser um homem sábio na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda nos fala, aleluia, glória a Jesus, em Efésios capítulo 4, 31, diz assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja, irmão, a palavra de Deus nos advertindo para a gente se livrar de toda amargura, de toda indignação e de toda ira. Então Deus está dizendo: olha, tira a ira do meio da tua vida, tira a amargura, tira a gritaria, tira a calúnia, tira toda a maldade, porque nada disso provém de Deus. Isso daí é fruto do capeta, irmão. É sim, isso tudo é fruto do diabo. O diabo, o perna de calça, né? O perna de calça apertada, ele que coloca essas coisas ruins na nossa vida. E Deus fica triste. Sim, meu querido. Então, eu deixo mais uma palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te abençoe.